Começando 2026 com 26 filmes que eu mais quero assistir esse ano. Não exatamente tem todos os filmes do mundo, vai ter filme que eu vou esquecer, vai ter filme que eu não vou querer colocar, porque é a minha opinião. Não tem, por exemplo, o novo do Eggers, o Werewolf, eu não quis colocar. Se você quer ver muito esse filme, deixe nos comentários e deixa outros que provavelmente eu não vou citar nesse vídeo. Beleza? E já que eu citei o Werewolf, vou começar falando dos filmes de terror que eu quero ver esse ano. Tem O Extermínio, O Templo dos Ossos, que é a continuação de um dos melhores filmes de 2025, só que aqui no caso dirigido pela Nia da Costa, depois dela ter feito A Lenda de Candyman, foi fazer lá outros filmes que eu nem curto tanto, mas ela dirigindo terror, eu fico empolgado, ainda mais sendo a continuação de um filme que eu curti tanto, e pelo jeito vai continuar ali na loucura dos Alpha, tem o Ralph Fiennes lá, maluco também no trailer, então tô bem curioso. O Zack Krieger, pós Noites Brutais e A Hora do Mal, vai dirigir uma nova adaptação de Resident Evil. Eu não sou o maior fã desses outros dois filmes do diretor, mas eu fico curioso qual vai ser a abordagem dele para um Resident Evil, que vai ser mais próximo do que pasmem, os Resident Evil da Milla Jovovich, que é contar uma história original, que é o que o diretor disse que vai fazer, do que exatamente ser o Bem-vindo a Raccoon City, que tenta ali misturar o Resident Evil 1, o 2 do jogo lá, e acaba não fazendo nada muito bem feito. Mas talvez o diretor entregue pela primeira vez, de fato, um filme realmente bom de Resident Evil, que vai ter o Austin Abrams e o Paul Walter Hauser ali no elenco. E aí eu fico curioso para ver, porque eu gosto bastante de Resident Evil e talvez agora de fato vai. Vindo para o Brasil, o diretor Ali Muritiba, de Deserto Particular e Ferrugem, vai dirigir um terror, um folk horror chamado Nova Eden, que vai misturar ali o terror psicológico com um drama histórico, ao acompanhar um padre negro no início do século XX, indo para uma comunidade não sendo bem recebido e descobrindo ali que existe algo sombrio enraizado naquele local. Um outro filme brasileiro que eu tô curioso pra assistir é o remake de O Quarto do Pânico, lá o filme de 2002, dirigido pelo David Fincher. Pois bem, vai ter uma versão brasileira dirigida pela Gabriela Amaral, que fez O Animal Cordial, e tem no elenco a Isis Valverde, o Caco Ciocler, o André Ramiro e o Marco Pigossi. Inclusive, se eu não me engano, o filme estreou no Festival do Rio de 2025, mas ainda não teve um lançamento de fato nos cinemas brasileiros. Já misturando ali um pouco com comédia, a gente vai ter o Casamento Sangrento, A Viúva, que é a continuação de um filme muito bacana, que traz de volta a Samara Weaving, adicionando ao elenco a Catherine Newton, que vão fazer irmãs, tendo que enfrentar um novo jogo lá, sendo caçadas, e dessa vez, entre os caçadores, tem a Sarah Michelle Gellar, tem o David Cronenberg, sempre adoro quando o diretor vai também pra frente das câmeras, tem também o Elijah Wood, e é dos mesmos diretores do primeiro filme, que é muito legal, também de Abigail, que é uma comédia com terror de vampiro muito divertida, e eles fizeram o Pânico 5 e o Pânico 6. Vai ter um novo Pânico esse ano. Eu não estou nem um pouco me importando com isso. Mas vai ter um novo Todo Mundo em Pânico esse ano, o que me deixa bem curioso, porque primeiro vai trazer o elenco original, vai ter a Anna Faris, a Regina Hall, um monte lá dos irmãos Wayans vão estar no filme também, e eu fico curioso porque eu quero ver qual vai ser a abordagem que eles vão trazer em torno de sátiras para como está o terror atualmente. O meu problema é a direção, que o Michael Tides é um diretor que fez Inatividade Paranormal 1 e 2, fez Nu, 50 Tons de Preto, que são filmes tenebrosos. Ela Vai Te Matar é um filme que eu nem sabia que existia e tô curioso pra ver, que pra mim é o melhor tipo de filme, aquele que você não espera nada, porque tem a Zazie Beetz como protagonista, que ela vai trabalhar nesse hotel e lá ela descobre que ela é um sacrifício e vai ter que lutar pela sua vida. O Sanheim vai voltar a esse gênero de comédia com terror que ele manja tão bem, com Socorro, que vai abordar ali a dinâmica de uma empregada com um chefe escroto, só que os dois sofrem um acidente de avião e caem numa ilha deserta, e essa dinâmica acaba mudando. E vão ser protagonizados pelo Dylan O'Brien, fazendo o chefe, e a Rachel McAdams, que eu amo ela em qualquer coisa que ela faz, ela é muito boa com time cômico também. Então tô muito empolgado pra esse filme. Uma outra adaptação de jogo que eu tô curioso pra ver não é Mortal Kombat, eu nem gosto do primeiro filme, mas sim Street Fighter, porque pelo que eles divulgaram, parece que propositalmente vai ser um filme trecheira, filme B, tem o Jason Momoa mais uma vez fazendo brasileiro, então é pra não ser levado a sério, e isso eu acho que é positivo. The Moment vai ser um mockumentary sobre uma versão ficcionalizada da Charli XX, o que me deixa já curioso pra ver. O trailer é muito bacana, e espero que seja melhor do que o Hurry Up Tomorrow,
que é o The Weeknd, tentou fazer algo parecido, ficou péssimo aquele filme é horroroso. Vindo para o Brasil, o diretor Cláudio Torres, que fez A Mulher Invisível e O Homem do Futuro, eu amo esse segundo filme, ele vai dirigir Velhos Bandidos, que vai acompanhar um casal de idosos, que são bandidos, se juntando ali com uns jovens para tentar assaltar um banco. E o elenco desse filme tem a Fernanda Montenegro, o Ari Fontoura, o Vladimir Brista e a Bruna Marquezine. Então pode ser algo muito bacana disso. Indo para o gênero de ficção científica, agora em 2026 a gente vai ter Dia D, que é o Steven Spielberg voltando a trabalhar ali com alienígena, invasão, coisa que ele não mexia desde 2005, quando ele fez a adaptação de Guerra dos Mundos, que inclusive ganhou uma nova versão em 2025, que todo mundo que assiste falou que é horrível, eu nem dei o trabalho de assistir, mas aqui no caso Dia D é a partir de uma história original do Spielberg e quem faz o roteiro é o David Koepp. Eu não sei muito sobre esse filme, eu até evitei ver o trailer, mas uma coisa que me deixa animado é o elenco, que entre Emily Blunt e outros nomes, tem o Josh O'Connor, que é basicamente o homem que mais trabalha na indústria nesses últimos anos. Um que eu coloco na minha lista pelo carinho que eu sinto pelas 2 primeiras temporadas, do que exatamente ter algum hype, é Mandalorian e Grogu, porque a 3ª temporada eu acho bem qualquer coisa. O que foi divulgado não me animou, mas pô, é o Grogu e o Mando juntos, então fico minimamente curioso para ver. Mas um que eu estou extremamente empolgado para assistir é Devoradores de Mundos, que é uma adaptação desse livro aqui do Andy Weir, aqui ó, Andy Weir, que fez anteriormente Perdido em Marte, que virou um bom filme, do Ridley Scott, né? Que eu gosto bastante daquele filme, eu não li o livro. Eu tô lendo esse daqui, eu tô quase no finalzinho, em poucos dias esse livro me consumiu. Eu tô lendo ele sem parar. No caso, a história dessa adaptação vai acompanhar um cientista que vai investigar o que está matando o Sol, que por consequência pode acabar com a humanidade. E eu fico curioso para ver como que eles vão adaptar o formato do livro também, que é algo bacana. E do que eu entendi, meio que o trailer eu não assisti, porque tinham falado que tinha spoiler muito pesado do livro, mas eu vi entrevista do próprio autor falando que isso é para levar as pessoas ao cinema. E quase terminando de ler, eu vi que tem algumas outras reviravoltas bem interessantes que talvez o trailer não entregue logo de cara, né? E é dirigido pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, que são os produtores do Aranhaverso 1, do Aranhaverso 2, e dirigiram Anjos da Lei 1 e Anjos da Lei 2. Então eles têm ali o tom pro humor que eu acho que casa bem com essa história. Uma outra adaptação que eu estou muito animado para assistir é All You Need Is Kill, que é uma light novel japonesa que inspirou o filme americano No Limite do Amanhã, com Tom Cruise. Eu adoro aquele filme, mas agora a gente vai ter no formato de anime. É um filme japonês e eu tô muito empolgado com isso, porque o que foi divulgado de trailer, de imagem, é uma extrapolação visual muito maravilhosa para ser assistida. Porque por mais que eu goste da versão americana, no final das contas é um filme muito preso ainda, sabe? Enquanto ele poderia extrapolar muito mais do que ele acaba fazendo. Uma outra animação que eu quero ver é a Lenda de Aang, que vai trazer de volta o Aang, o Avatar Aang, junto ali com os amigos mais velhos. Só que, infelizmente, o filme perdeu o lançamento que ia ter nos cinemas e vai sair direto para streaming. Que, de novo, é uma pena, porque eu queria ver Avatar, o verdadeiro Avatar, nos cinemas. Só que isso não vai acontecer. E ainda nessa questão de animação, mas agora indo para um lugar mais híbrido, né? A gente tem Coyote vs Acme, que é aquele filme fatídico que era da Warner, ia ser destruído para ter redução de imposto, e aí resgataram o filme. Ele vai ser lançado esse ano. Eu tô curioso para ver justamente pela premissa dele, porque é o Coyote, né, lá do... é dos Looney Tunes? Agora eu nem lembro mais. Que tem isso que ele sempre tenta perseguir o Papaléguas, e aí ele usa ali os produtos da Acme e nada dá certo. E aí no caso o filme vai ser ele processando a empresa por conta desses equipamentos que não funcionam, e ele vai ter o Will Forte como seu advogado. Apenas citando alguns outros filmes que eu quero muito ver por conta dos nomes envolvidos, tem The Drama, que é dirigido pelo Christopher Borgli, que fez O Homem dos Sonhos lá com o Nicolas Cage, e no caso é uma comédia romântica com a Zendaya e o Robert Pattinson. Vou quase coringar, porque fui terminar de gravar o vídeo, quando fui editar e descobri que não gravou o final, então tô regravando, com chuva, pode cair energia, vai ser uma beleza, mas vamos lá. Um outro filme que teve um diretor que também dirigiu o Nicolas Cage anteriormente, que eu quero assistir, é o The Death of Robin Hood, que tem a direção do Michael Sarnowski, que fez o Pig, com o Nicolas Cage, que é muito bom, fez Um Lugar Silencioso Dia 1, e aqui é basicamente um Old Man Logan, só que do Robin Hood, dele falando que ele não teve uma história tão heróica assim, e aí é protagonizado também
pelo Hugh Jackman. E seguindo nessa coisa de sempre ter algum filme do Frankenstein mais ou menos por ano, desde 2024, a gente tem A Noiva, que é a direção da Maggie Gyllenhaal, e eu gosto que tem uma estética interessante, vai ser meio caótico, vai trazer revolução social, e vai se focar na noiva, que é interpretada pela Jessie Buckley, enquanto que o monstro de Frankenstein é o Christian Bale. Tem o Morro dos Ventos Uivantes, que tem a Margot Robbie, tem o Jacob Elord, direção da Emerald Fennell, tô bem curioso, gosto muito de Saltburn. The Dog Stars é uma adaptação de um livro chamado Na Companhia das Estrelas, e eu tô curioso porque tem a direção do Ridley Scott, é um suspense se passando num mundo pós-apocalíptico, em que um vírus matou a maior parte da humanidade, e a gente tem esse personagem que é interpretado pelo Jacob Elord, olha aqui de novo, que ele mora num hangar junto ali com um cãozinho, até que ele recebe uma comunicação por rádio falando de um lugar melhor. Bruna Surfistinha 2 também é outro filme que eu fico curioso, porque eu lembro que eu li o livro na época que saiu lá, o Diário da Bruna Surfistinha, fui ver o filme nos cinemas, eu fui pesquisar, é de 2011. Quero ver o que eles vão contar, trazendo a personagem de volta, trazendo a Débora Seco ali pra interpretar 15 anos depois, porque eu sinto que a internet e toda essa questão está num outro lugar, então quero ver como eles vão abordar isso. E por fim, chegamos nos filmes de heróis, que assim, eu não vou colocar Supergirl na minha lista, porque por mais que eu queira ver, eu não gostei tanto do teaser trailer que foi divulgado, porque parece um filme do James Gunn, só que não é dirigido pelo James Gunn, e aí o Superman que é do James Gunn não parece filme do James Gunn, então é meio bizarro nesse lugar. Vingadores, Doutor Destino, não tô nem um pouco empolgado, tô mais empolgado com o Homem-Aranha, Um Novo Dia, mais pela promessa, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, só fico meio estranho pelo fato de que ele vai ser colocado junto com o Justiceiro, quando na verdade eu queria ver ele com o Demolidor, que faz muito mais sentido do que o Justiceiro. Mas enfim, mas o filme de super-herói, por assim colocar, que eu tô mais curioso esse ano, mais empolgado, é o Clayface, do Cara de Barro, que tem o roteiro do Mike Flanagan, né, que tá ali envolvido em muitos terrores muito bons, e a direção do James Watkins, que fez o remake americano de Não Fale o Mal, que muita gente não gosta do remake, eu acho um bom remake, e aí vai acompanhar esse ator de filme B, que acaba sofrendo um acidente, ele consegue virar um transmorfo ali, moldar a cara e tal. Então eu fico curioso muito pela promessa do que pode ser esse filme de terror dentro de Gotham, envolvendo essa questão desse universo particular do Batman. Eu fico bem curioso com isso. E pra fechar, voltando pro Brasil, tomara que em 2026 lancem finalmente o Overman, que é baseado nas tirinhas da Laerte, que ela lançou na década de 80, 90, anos 2000, se não estou enganado, que é uma sátira aos super-heróis, com esse olhar brasileiro. Durante a CCXP de 2024, eu assisti um painel em que mostraram umas cenas, o elenco foi no palco e tal, e parece legal, só que ano passado simplesmente sumiu o filme, tomara que lancem agora em 2026. E bom, essa é a minha lista. Se tem algum filme que eu não falei, deixa aí nos comentários, vamos criar uma grande lista aí nos comentários de filmes para assistir em 2026. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, que isso ajuda demais o YouTube mandar para mais pessoas. Assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!